Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal. Hoje nós vamos fazer uma conversa com o professor Eduardo Fagnani. Muito bem-vindo, professor. Bom dia, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês. Prazer é nosso em te receber e também fazer a discussão aqui da Previdência Social, né? Então, antes de qualquer coisa, quero reforçar aqui a importância do sistema de proteção social, em específico da Previdência, o direito das pessoas se aposentarem, né, de terem um benefício em momentos de invalidez, de incapacidade. Então, esse debate é um debate muito caro para nós que discutimos as relações de trabalho, saúde e também os níveis de civilidade na nossa sociedade. Você que está aí nos assistindo pode acessar outras entrevistas que nós já fizemos a respeito da reforma da Previdência, tá? Em especial com a professora Júlia Lenzi, também com o professor Rodrigo Monteiro, do Chile, que tratou da reforma, ou melhor, do sistema de previdência no Chile, tá? E agora, mesmo passado o momento, né, de aprovação da Previdência Social, nós achamos muito importante manter esse debate vivo. E por isso nós estamos aqui hoje, então, com essa conversa com o professor Eduardo Fagnani. Tá? Antes de fazer algumas questões para o professor, eu vou apresentá-lo. Tá? É um grande especialista, então você vai poder aprender muito com essa conversa. Tá? O professor Eduardo Fagnani, ele é graduado em Economia pela USP, São Paulo, tem mestrado e doutorado pela Unicamp, ele é professor do Instituto de Economia da Unicamp, é pesquisador do Centro de Estudos Sindicais e do Trabalho, CESIT, na Unicamp. Ele também coordena a rede Plataforma Política Social Agenda para o Desenvolvimento. E o professor, além de ter participado aí de vários debates, tem entrevistas na internet a respeito da reforma da Previdência, ou como nós chamamos, né, contra a reforma da Previdência, ele tem vários artigos publicados, textos para discussão, livros, e nós vamos destacar aqui uma última, a mais recente publicação dele, que é A Previdência, o Debate Desonesto, que foi publicado pela editora Contracorrente. Esse livro você pode encontrar na forma impressa e também em e-book, tá? Então vamos lá. Professor Eduardo, você poderia dizer, né, para quem está nos assistindo, quais foram as principais mudanças que a aprovação, né, da PEC, da Contra-Reforma da Previdência, impõe agora para as pessoas, né, quanto ao possível acesso à aposentadoria, a benefícios? Tá bom. Então, a reforma da Previdência, a gente tem que pensar, o governo procurou fazer uma confusão, é como se existisse um único sistema de previdência, né? Se existisse um sistema de previdência único, mas isso não é verdade. Quer dizer, o que nós temos no Brasil é pelo menos 4 grandes sistemas de previdência, né? Tem a previdência do servidor público federal, tem a previdência dos militares, tem a previdência dos governos, dos servidores estaduais e municipais, tem a previdência dos parlamentares, tem a previdência e tem finalmente a previdência do INSS, né? Que esse é um grande sistema de proteção social no Brasil, né? Então, a reforma da Previdência trata como se fosse uma coisa só, né? Como se o problema estivesse em todos os segmentos, né? E isso não é verdade. Quer dizer,
Cada um desses segmentos tem as suas regras, tem a sua especificidade, né? E o que acabou acontecendo? Acabou acontecendo que na tal da economia de R$ 1 bilhão que o Guedes queria em 10 anos, mais de 80% caiu sobre o INSS, né? O que é o INSS? O INSS é o maior sistema de proteção social que nós temos, né? Ele beneficia, o INSS urbano beneficia cerca de 20 milhões de pessoas, né, diretamente, e o rural cerca de 10 milhões de pessoas. Então, nós estamos falando de 30 milhões de pessoas. Se cada uma dessas pessoas tiver mais 2 membros na família, nós estamos falando de 90 milhões de pessoas. Se tiver 3 membros na família, nós estamos falando de 120 milhões de pessoas. Tá certo? Então, isso é um sistema de previdenciário de proteção extraordinário. Tá certo? Bom, e 80% da economia vem sobre esse sistema. Em nome do quê? Em nome do combate aos privilégios. Muito bem. Qual que é a média de aposentadoria do INSS? A média de aposentadoria do INSS é R$ 1.400. Quer dizer, eu quero que vocês consigam mostrar para mim onde há um privilegiado que ganhe R$ 1.400. Né? O teto do INSS é R$ 5.800. Tá certo? Menos de 1% dos 30 milhões de beneficiários do INSS recebem o teto. Né? Você tem quase 60% recebe até um salário mínimo, né? E mais de 80% recebe até 3 salários mínimos. Quem são essas pessoas? São as pessoas que nós vemos hoje na televisão todos os dias, na fila do INSS, tá certo? Cujos benefícios estão bloqueados, né? Tem um atraso aí de mais de 6 meses, tem 2 milhões de beneficiários, né, que dependem daquela aposentadoria para sobreviver, e não apenas ele, mas também os membros da família. Nós estamos falando disso. Né? Então, esse, professora, é o ponto para mim o que mais me deixa indignado, tá certo? Porque em nome de corrigir os privilégios, tá certo? Você acaba retirando direitos, né, de pessoas que recebem, em média, cerca de R$ 1.300, R$ 1.400. Tá certo? Fazer uma economia brutal de recursos em cima disso. Né? Então, esse é o ponto central. Por outro lado, você não fez a reforma dos militares, né, que é realmente onde você tem os maiores privilégios. E os militares é uma categoria à parte, tem uma especificidade, você não pode comparar o militar ao trabalhador da iniciativa privada. Né? Mas fizeram a reforma dos militares, só que os militares continuam não tendo idade mínima para aposentar, tá certo? Você não exige idade mínima. Eles recebem aposentadoria integral, né? Recebem, se tiver aumento na ativa, o aposentado recebe também. Tem uma série de benefícios do ponto de vista de pensões de familiares, até filhas divorciadas têm pensões, é um rol enorme de benefícios, tá certo? E além disso, a economia que vai gerar a reforma dos militares, a reforma da Previdência, é cerca de 10 bilhões em 10 anos, 1 bilhão por ano, tá certo? Enquanto do INSS é quase 800 bilhões em 10 anos, tá certo? Os militares consomem cerca de 50% dos gastos da Previdência do governo federal, né? E além disso, eles tiveram um plano de carreira que vai ampliar o salário deles. Você também não fez a reforma dos parlamentares como deveria ter sido feito, tá certo? Você também não fez, agora está sendo feita, mas a reforma não fez a reforma dos governos estaduais e municipais. Né? Quer dizer, onde é que a reforma focou? Focou no INSS e focou no servidor público civil militar, que são os 2 setores que já foram objetos de 7 reformas constitucionais nos últimos 20 anos. De 1998 até hoje foram feitas 7 reformas da Previdência em cima desses 2 segmentos.
né? Então, onde você precisava reformar militares, parlamentares, estados e municípios, não foi feita a reforma. O que já havia sido reformado foi novamente reformado, né? O que muda? Muda que as regras, falando agora do INSS, as regras passam a ser muito mais difíceis de serem cumpridas, né? O que nós temos que levar em conta, né, a professora Edivana trabalha com trabalho, a economia do trabalho, a questão da saúde do trabalhador, etc. É o seguinte, eu não posso fazer, quando eu faço uma reforma da Previdência, eu não posso desconsiderar a realidade do mercado de trabalho brasileiro, tá certo? Então, o mercado de trabalho brasileiro hoje, nós temos mais ou menos a população em idade ativa, que se chama, quem tem de 14 a 65 anos, é aproximadamente, são números aproximados, 150 milhões de pessoas. Desses 150 milhões de pessoas, né, você tirando quem estuda, né, sobram uns 40 milhões que nem estudam nem trabalham, já estão, nem fazem parte do mercado de trabalho. Vão sobrar cerca de 90 milhões de pessoas, que é a chamada população economicamente ativa, 90 milhões de pessoas. Desses 90 milhões de pessoas, eu tenho 12 milhões que está desempregada, tá certo? Eu tenho 6 milhões que está desalentada, né? Quer dizer, nem procura mais emprego, tá certo? E tenho quase 45 milhões de pessoas que estão num trabalho informal, ou precário, ou por conta própria, né? E uma parte de quem está no mercado formal, porque a reforma trabalhista, ela tornou formal o que é imoral, tá certo? O trabalho intermitente, que a pessoa trabalha por hora, né, passou a ser um emprego formal. Então, uma parte grande também de quem está no mercado formal, na verdade, é uma forma bastante precária de contratação. Então, uma pessoa nessa condição, ela não consegue ficar no emprego durante muito tempo, né? A média que as pessoas ficam no emprego no Brasil é em torno de, em 12 meses, ficam 6 meses. Muito bem. Então, criar uma aposentadoria, agora para você se aposentar com aposentadoria integral, você precisa contribuir durante 40 anos, tá certo? Muito bem, se você vai contribuir durante 40 anos e se em média um trabalhador em 12 meses fica 6 meses trabalhando, você vai precisar de 80 anos, tá certo? Para ter aposentadoria integral. Então, a aposentadoria integral, eu lamento dizer, mas foi extinta no Brasil, tá certo? O integral, no caso do INSS, é que eu estou falando. O integral para receber R$ 5.800. Uma parcela muito pequena da classe trabalhadora vai conseguir fazer. Muito bem. Bom, então você pode ter direito a parcial. Pode ter direito a parcial. Mas quanto você vai receber? Você vai receber 100% do seu salário de contribuição, 80% do seu salário de contribuição? Não, você vai receber 60%. Tá certo? Ah, mas 60%... Como é que é hoje? 60% de 80% das contribuições, ou seja, pegam as melhores contribuições, elimina o início da carreira, tá certo? Agora é 100%. Né? Então, os cálculos que foram feitos, enfim, uma pessoa que recebia de aposentadoria R$2.000, vai receber cerca de 1.200, é mais ou menos isso. Tá certo? E quem receberia em torno de um salário mínimo? O salário mínimo, no caso da aposentadoria, foi mantido o piso. Foi mantido o piso. Tá? Então, você vai manter o piso foi mantido. Mas o que acontece? Você vai ter para ter aposentadoria, enfim, aposentadoria integral dificilmente as pessoas vão ter e vão ter acesso a parcial. Acesso a parcial como? Vai sofrer um rebaixamento muito grande, porque é 60% do valor.
né, e não pega todas as melhores contribuições, pegam todas as contribuições ao longo da sua vida. Então você tem um rebaixamento enorme, tá certo? Para as mulheres, a oposição conseguiu manter para parcial 15 anos de contribuição, mas para os homens que entrarem a partir da reforma é 20 anos de contribuição. Então ele precisa ter 65 anos de idade e 20 anos de contribuição. De novo, se a gente fizer aquele cálculo de 60%, de que em 12 meses a pessoa trabalha em média 6, para ter 20 anos ele vai precisar de 40 anos de trabalho. Tá certo? Então até a aposentadoria parcial também é um objetivo que fica distante, né? Essa regra ela é mais severa do que adotada em países desenvolvidos, né? Se você vai para a Alemanha, para Estados Unidos, Portugal, enfim, para você ter aposentadoria parcial, né, que não é 100% da contribuição, é 70%, você pode, com 63, 62, 61 anos, você consegue. E, em geral, tem países que não exigem nem tempo de contribuição, exige tempo de trabalho, tempo de residência no país, tá certo? Então, nós estamos fazendo uma regra de aposentadoria parcial para o INSS, a pessoa ganha R$ 1.300, tá certo? Que ela é mais exigente do que aquelas que são praticadas em países do primeiro mundo, né? Então, tem um outro dado, assim, só para a gente começar, depois tem outros pontos que eu posso tocar. Um outro dado importante, que é o seguinte, que é a chamada regra de transição, né? Quer dizer, quem ainda não se aposentou. São regras de transição extremamente severas, só para vocês terem uma ideia. Hoje, você pode se aposentar por tempo de contribuição. Então exige assim, a mulher tem que ter 86 pontos, ou seja, ela precisa ter, suponha, 60 anos de idade e, 86 pontos seria a fórmula 96, 86. É a idade mais tempo de contribuição. Então, se ela expectativa de vida, né? Tem a expectativa de vida, mas 86 anos seria o quê? Alguém que tem 60 anos de idade e 26 de contribuição, não é isso? Isso. Ela somaria 86. Muito bem. Essa pontuação, ela cresce 1 ponto por ano durante 14 anos, seguido. Ela vai chegar a 100 em 2030 e pouco, tá certo? Então você vai se aposentar. Bom, já fiz os tais pontos. Não muda, aumenta. Aumenta 1 ponto. Então, para a mulher, ela sobe 14 pontos todo ano, durante 14 anos. E para o homem, que hoje é 96, né, um homem que tenha 65 anos de idade e 35 anos de contribuição, já dá os 95, 96, tá certo? Vai subir 10 pontos em 10 anos. Vai para 105 pontos. Né? E distancia, né, a possibilidade de... Quer dizer, é uma corrida de obstáculo que você nunca consegue, tá certo? Esses são alguns dos pontos. Aí você falou do piso do salário mínimo. O piso do salário mínimo vale para o INSS, para a aposentadoria, mas para a pensão não tem mais o piso do salário mínimo, tá certo? É metade do salário mínimo, mais um percentual por filho. E até 18 anos, né? E até 18 anos. Né? A mulher não pode mais acumular aposentadoria e pensão. Então, suponha uma família que o homem ganha R$2.000 e a mulher está aposentada, ganha mais R$2.000. Né? Então, essa família tem uma renda de R$4.000 com 3 filhos. Tá certo? Se o homem morre, a mulher hoje tem direito à pensão do marido. Suponha que a pensão seja R$1.500. Tá certo? Então vai ter uma renda de da aposentadoria
dela mais 1.500 do marido, tudo um número hipotético, vai ter uma renda de 3.500. O que vai acontecer no futuro? A mulher tem que optar entre a aposentadoria dela ou a pensão do marido. Então, uma situação que uma família, o marido morre, a mulher cuida de 3 filhos, de um dia para o outro ela tem 50% da renda dela alterada. O professor, e se me permite, é incrível como as pessoas, às vezes, né, não só no senso comum, mas aí no senso comum a gente escuta muito isso, fala, mas o sistema não aguenta, né, onde se viu ficar com 2. Mas olha aí, e o nível de segurança para essa família que já perdeu um dos, né, dos mantenedores, ou o pai, ou a mãe, né, e o próprio nível ali de segurança, de expectativas, de civilidade, tudo isso fica totalmente ameaçado. Várias vezes eu declarei que essa reforma é um retrocesso do processo civilizatório. Se você juntar a reforma trabalhista mais a reforma da Previdência, é um retrocesso do processo civilizatório, porque a reforma trabalhista, ela amplia enormemente a insegurança. A pessoa não sabe o que vai acontecer. Uma pessoa que está trabalhando com Uber ou que está entregando alimento de bicicleta, tá certo? Ou a pessoa que tem um trabalho temporário, trabalha no Natal depois é demitido, ou uma pessoa que tem trabalho por hora, a insegurança que ela tem trabalhista é muito grande, tá certo? E a gente caminha cada vez mais para ampliar esse tipo de participação. Aí você vai se... Tudo bem, você vai ficar... Bom, dificilmente essas pessoas vão conseguir cumprir as regras que passaram a ser exigidas para ter uma aposentadoria na velhice. Tá certo? Então você vai criar uma outra insegurança na velhice. Tá certo? E às vezes, mais uma vez se me permite, não, fica bom, sofre um acidente, adoece, porque há uma intensificação aí desse trabalho. A gente encontra com pessoas que estão trabalhando 12 horas, 16 horas, por exemplo, no Uber, né? Ou os entregadores aí que estão de bicicleta, sem marcha, né? Que pedalam o dia todo. Isso vai chegar a um desgaste da saúde. Ele não vai, a pessoa não consegue depois. E aí? Qual é a segurança que ele vai ter para poder fazer um tratamento, para poder se alimentar, para sócio-reprodução mais simples, né? Exato, quer dizer, a insegurança trabalhista, ela te leva, você não sabe se você vai estar empregado daqui a 4 meses, quando você vai estar ganhando, né? Ela acaba tendo reflexos na alimentação, na habitação, na saúde, tudo, tá certo? Por isso que eu te digo, a gente está diante de um retrocesso do processo civilizatório. A outra questão é a seguinte, os dados de emprego mostram o seguinte, são números aproximados, tá certo? Mas até 24, 25 anos a informalidade é muito alta. Depois de 25 a 38, a informalidade cai, quer dizer, aumenta o trabalho formal. De 25 a 38, algo desse tipo. E a partir de 38, o trabalho formal, o emprego formal cai. Vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo. Quer dizer, conforme mais velha que a pessoa tem, mais dificuldade ela vai ter para ter um trabalho com carteira assinada. Quer dizer, na velhice você vai estar sujeito cada vez mais a trabalhos precários, né? De baixa remuneração, sem legislação trabalhista, etc. Então é isso, esse que é o quadro, né? Esse que é o quadro que a gente está vendo, né? Enfim, estou dando aqui alguns elementos, mas a gente pode depois avançar em outros aspectos que são, do meu ponto de vista, quase como a extinção do direito à proteção na velhice no Brasil para as camadas de menor renda, que é 90% da população, tá certo? É quase como se a gente estivesse rasgando o artigo 25 da Declaração Universal dos Direitos do Homem, é um documento histórico de 1948. Professor, em termos de estatística, parece que
os beneficiários da Previdência Social que ganham até um salário mínimo, acho que chega a 60%. Em torno de 60%. Você poderia só falar um pouquinho dessa faixa de benefícios, né? Até 80%, acho que é, para as pessoas entenderem que nós estamos falando... Os dados são mais ou menos o seguinte, até eu disse que o INSS, por exemplo, 100% dos benefícios da aposentadoria rural, são 10 milhões de benefícios, 100% equivale ao salário mínimo. São 10 milhões. Né? Do INSS urbano, são 20 milhões de benefícios aproximadamente, né? Quase 60% equivale a um salário mínimo. Tá? Depois você tem, eu não vou me lembrar agora o quanto que é de 1 a 2 salários mínimos, eu não me lembro agora de cabeça, mas o dado que eu sei é que até 3 salários mínimos, né, 60 até um salário mínimo, e até 3 salários mínimos é 85%. Né? Então, 85% desses 20 milhões de aposentados urbanos recebem até 3 salários mínimos, sendo que 60% recebe um salário mínimo. A média de benefício do INSS, urbano e rural, é R$ 1.300. Né? E nós fizemos uma reforma para combater os privilégios. Né? Esses são os privilegiados. O governo tem uma frase no governo, na PEC, na proposta de emenda constitucional, está lá escrito na parte final lá, porque eles dizem assim, eles dizem o seguinte, que os privilegiados da Previdência são aqueles que se aposentam por tempo de contribuição, né? Porque eles queriam acabar o tempo de contribuição. Né? Então eles dizem, olha, os privilegiados, aqueles que se aposentam por tempo de contribuição, esses são os ricos, tá certo? Que ganham em média R$ 2.300. Está escrito no documento. Esses são os ricos, R$ 2.300. Está escrito no documento da proposta de emenda constitucional. Já os pobres, que se aposentam por idade, tá certo? Esses são os pobres, recebem R$ 1.300, tá certo? Então, por governo, o rico, tá certo? Está escrito, não sou eu que estou dizendo. O rico é quem ganha R$ 2.300. Eu vou dizer uma coisa aqui para você. Uma pessoa que ganha R$ 400 mil por mês, R$ 400 mil por mês, paga de imposto de renda 5%, imposto de renda da pessoa física. Enquanto que uma pessoa que ganha 4.700 por mês é descontada em 25% da fonte. Sabe por que quem ganha R$ 400 mil por mês paga 5%? Porque ele tem um monte de desconto, de deduções, né? Você não tributa lucros, distribuição de lucros e dividendos, tá certo? Tem os estudos que mostram o seguinte, 80% da renda de quem ganha mais de 320 salários mínimos por mês é isenta de tributação. Quer dizer, então, se você quer combater privilégio, vamos fazer a reforma tributária, tá certo? Não fazer a reforma previdenciária. Professor, a respeito dos acidentes de trabalho, né, o que muda com a reforma da Previdência? Muda muita coisa, mas o que me chama mais atenção é que há uma tendência de privatização. Querem tirar isso do INSS e passar para a companhia de seguro. Não é só acidente de trabalho. O de trânsito também? Não, o acidente de trabalho... tem duas questões, né? Na questão não é aposentadoria por invalidez que você está perguntando, não, né? Às vezes pode significar, né? Mas o acidente de trabalho mesmo, né? O acidente de trabalho é o seguinte, acidente de trabalho, a aposentadoria aposentadoria não, auxílio saúde, são os benefícios não programáveis que chamamos, tem várias outras coisas. O texto diz o seguinte, nós vamos privatizar isso aí pode ser feito por seguradora privada, tá certo? Então, mais ou menos assim, o trabalhador tem que fazer um seguro, tem que contratar uma seguradora privada
tá certo? Para ter direito ao seguro acidente de trabalho, ao seguro saúde, etc. Isso está no texto, foi aprovado. Tá certo? Esse é um quadro preocupante. Pensando até na letalidade, né, do trabalho no Brasil. No Brasil nós temos uma morte a cada praticamente 3 horas. Exato, é gravíssimo, mas assim, eles viram na reforma uma oportunidade de privatizar, ou seja, transferir tirar esse gasto do INSS, tá certo? E transferir isso para a seguradora, abrir um mercado para as seguradoras privadas. O que significa isso que eu estou te falando. Se você, isso não foi regulamentado, mas se for regulamentado, o trabalhador, para ter direito ao auxílio-saúde, acidente de trabalho e outros benefícios não programáveis, ele tem que fazer um seguro privado. Entendeu? Uhum. Senão ele não vai ter direito. Essa, para mim, é um outro ponto. E é bastante complexo, porque hoje a estatística oficial que nós temos de acidentes de trabalho, né, e de doenças relacionadas ao trabalho é o da Previdência. A gente tem aí o Sinan, o SUS, mas ainda com ações muito incipientes. Se você passa isso para o seguro privado, não é de interesse de mostrar, por exemplo, olha, tal setor, né, está matando, está adoecendo. Então isso gera, inclusive, uma dificuldade depois de fazer prevenção. Se você não sabe onde ocorre, por que ocorre, como que você vai prevenir? Né? Exato. Professor, antes da gente ir para o segundo bloco, nós gostaríamos assim, de ouvir um pouco sobre como que o governo fala em combater privilégios e, ao mesmo tempo, ele desonera o grande capital, né? Ele dá, inclusive, perdão de dívida de grandes empresas como os bancos. Ele continua retirando as contribuições da Seguridade em 30%, ele retira. Então, eu queria que você falasse um pouco, né, como que o discurso da crise ele é empanado por essas medidas que privilegiam as pessoas que comandam, né, o poder econômico. Então, eu escrevi esse livro, que não é por acaso, que ele se chama Previdência, o Debate Desonesto, porque é uma desonestidade, não tem outra palavra para dizer. É um debate desonesto que o governo faz e que a grande imprensa repete todo dia, as rádios, todo mundo, né? A ideia de que sem a reforma da Previdência o Brasil vai quebrar. Certo? Quantas vezes vocês já ouviram isso? Quantos ministros de Estado já falaram isso? Quantos governadores da República já falaram isso? Quantos jornalistas desses canais aí da grande imprensa falam isso a todo dia? Não tem alternativa. Sem a reforma da Previdência, o Brasil vai quebrar. Isso é algo que... Né, tinha um estudo lá do Ministério da Saúde, da Fazenda, de 2019, que é uma vergonha. Ele dizia assim, com a reforma da Previdência, a taxa de desemprego vai cair para 6%. Sem a reforma da Previdência, vai aumentar para 20%. A mesma coisa, a inflação, vai não sei para onde. A dívida pública, o PIB, tá certo? Então, isso é divulgado pela grande imprensa. Né? E sem fundamento. Não existe uma correlação entre dívida pública, se ela aumenta ou abaixa, e reforma da Previdência. A dívida pública depende da liquidez internacional, assim como não existe. E tanto é que não aconteceu nada, né? Diziam, com a reforma da Previdência, o Brasil vai crescer não sei quanto. Cresceu 0,8. Esse ano estão falando em 2, mas eu tenho certeza que não chega em 2. Tá certo? Vai ser em torno de 1% de novo. Tá certo? Não falar... Aí as pessoas veem isso, um diretor de um grande banco, e repetido pela mídia, com a reforma da Previdência o dólar vai para 3,20. O dólar está em 4,30, 4,40, tá certo? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá certo? Então é isso, é um debate desonesto, que simplesmente as autoridades públicas mentem, tá certo? Mentem. E a grande imprensa também, tá certo? Então o que está por trás da reforma
é o seguinte, por que eles mentem? Porque eles não podem contar a verdade, tá certo? Qual que é a verdade? A verdade é a seguinte, as elites desse país, econômicas, financeiras, setores políticas, etc., né, incluindo a grande imprensa, né, elas jamais aceitaram a Constituição de 88. É isso. Aqui não tem nada de revolucionário, não tem nada de revolucionário na Constituição de 88. É uma imitação da social-democracia, de alguma coisinha ou outra da social-democracia europeia. Social-democracia não é comunismo, não é socialismo, é capitalismo. É um capitalismo um pouco mais humanizado. Eles nunca aceitaram isso, essa que é a questão. Tá certo? Os direitos sociais, 88 é a primeira vez em mais de 500 anos de história que o Brasil tem ao mesmo tempo direitos civis, direitos políticos e direitos sociais. Nunca aconteceu isso, ao menos no plano da lei. Isso não quer nem dizer que de fato, na prática, isso acontecesse. Mas isso é inaceitável para essa elite. O que eles nunca aceitaram? Eles nunca aceitaram que as conquistas do movimento social de 88, tá certo, retirassem cerca de 10, 12, 13% do PIB para financiar o direito social. Tá certo? Essa que é a questão. Nós estamos falando aqui de uma disputa por recursos públicos. Fundo público. Então a Previdência sempre foi, desses 12% do PIB que vai com os direitos sociais, a Previdência é o maior item, o INSS, é 8%. Por isso que eles sempre demonizaram a Previdência. São 30 anos de demonização. Tá certo? Demonização, assim, a Previdência no Brasil é generosa, o déficit da Previdência é explosivo, o déficit é explosivo, tem um déficit que é absurdo e vai explodir, sabe? É tudo sem nenhuma base científica para dizer isso. Então, o que eu quero dizer, para arranjar as ideias, é que as nossas elites jamais aceitaram os direitos sociais de 88. Jamais aceitaram, porque isso representa a transferência de uma parcela do fundo público para essas políticas. Eles querem esse dinheiro de volta. Tá certo? Essa que é a questão. É isso que resume o debate sobre a proteção social nos últimos 30 anos. Tá certo? Então, para cumprir esse objetivo, eu não posso dizer, meu objetivo é esse, eu não quero financiar direito social, eu quero financiar saúde privada, eu quero financiar escola privada, eu quero financiar previdência privada, seguro, acidente de trabalho privado. Ele não pode dizer isso. Então você mente. Tá certo? Você diz, tem déficit, é generosa, se não fizer a reforma da Previdência, o Brasil quebra, tá certo? Tem um monte de privilegiados, tá certo? Agora, se você quer enfrentar realmente o problema, aí a gente tem que tocar nas questões que você tocou, tá certo? Então, a Previdência, com essa reforma toda, vai dar uma economia de 10 bilhões, né, em 10 anos, 1 bilhão por ano. Muito bem. Todo ano, só o governo federal abre mão, concede isenções fiscais de cerca de 400 bilhões por ano. Isenção fiscal para empresas, para famílias de alta renda, para uma série de coisas. 400 bilhões por ano. 400 bilhões por ano. Em 10 anos são 4 trilhões. Tá certo? É isso? Desculpa, a economia do Guedes é 1 trilhão em 10 anos. Isenção fiscal, 400 bilhões por ano, em 10 anos são 4 trilhões. São 4 vezes a reforma da Previdência. Sonegação no Brasil, 600 bilhões por ano. Em 10 anos, são 6 trilhões, 6 vezes a reforma da Previdência. E hoje você tem tecnologia para combater a sonegação. E o que você faz com a sonegação? Você não combate. Mas você faz mais ainda, você premia o sonegador. Fazendo o quê? Dando refinanciamento. Tá certo? Os chamados refis. Então você não paga, tá certo? Desde 95, sonegação não é crime no Brasil.
se você não pagar, não pagar nos Estados Unidos, você vai para a cadeia. Aqui, se você não pagar, não acontece nada. Aí a Receita vai te autuar. Aí, se você não pagar, aí sim você pode ter uma imputação. Mas se você chegar para a Receita e falar, olha, eu pago, mas eu quero um refinanciamento. Faz um refinanciamento de 240 meses, reduz a multa, reduz juros, reduz não sei o quê, tá certo? O sujeito paga mais 50 meses e não paga mais. Tá certo? Nós tivemos mais de 17 refinanciamentos nos últimos 15 anos. Tá certo? São mais de 600 bilhões. Tá certo? Há um tempo atrás, agora caiu, mas ainda é alto. Os juros no Brasil em 2015, a taxa de juros do Brasil em 2015 era 14% ao ano, foi assim durante muito tempo. 14% ao ano, ótimo que hoje seja 4,5%, mas foi 14% ao ano. Nós pagamos em 2015 500 bilhões de juros. Mais do que nós pagamos com a Previdência, 490 bilhões com a Previdência. Tá certo? Só de juros. Só de juros. Então, os juros beneficiam, sei lá, centenas de famílias e instituições financeiras, nacionais e internacionais. E a Previdência, eu já falei para vocês, beneficia diretamente 30 milhões de pessoas e indiretamente 90, 100, 110 milhões de pessoas. O que está errado? É a reforma da Previdência que a gente tem que fazer ou a reforma do sistema financeiro? Aqui é certo? Então, existem alternativas. Né? Existem alternativas, né, que passam pelo crescimento da economia. Não adianta essa economia não crescer, por quê? A maior parte das receitas da Previdência depende do mercado de trabalho. Ela incide sobre a folha de salarial. Tá certo? Então, se você tem um desemprego brutal, uma informalidade brutal, o Estado não arrecada. Então, você tem que fazer a economia crescer. Você pode equacionar a questão. Quer dizer, quando você tem uma economia em 2000, eles fizeram intencionalmente uma recessão, para rebaixar custos trabalhistas, tá certo? Para segurar a inflação, né? Tirando o poder de compra das pessoas, tá certo? É intencional. E mostrar que não tem alternativa, a não ser fazer essas reformas ultraliberais que estão sendo feitas, não tem alternativa. Tá certo? O Brasil é o país mais desigual do mundo. O estudo recente do economista francês Thomas Piketty mostra o seguinte, que 1% dos bilionários brasileiros, eles ficam com cerca de 30% da renda. 1% fica com 30% da renda. Isso é maior do que os bilionários do Catar, que vem em segundo lugar. Então nós somos o país mais desigual do mundo. Tá certo? A proteção social, a previdência, a assistência social, Bolsa Família, benefício de prestação continuado, a educação, a saúde, eles são um dos maiores mecanismos de proteção social do Brasil. Os estudos da CEPAL mostram que o índice Gini cai 16 pontos percentuais por conta das transferências de renda para o INSS, etc. Então, nós somos o país mais desigual do mundo e o projeto ultraliberal é destruir os mecanismos, esses mecanismos, né, proteção social, saúde, educação, previdência, etc., que é o único instrumento de redução da desigualdade da renda que a gente tem visto ultimamente. Tá certo? Então, qual a consequência disso? A consequência disso é que nós vamos ampliar a desigualdade, nós vamos ser... a desigualdade brasileira, que já é escandalosa, vai ser muito maior. Né? Essa que é a questão. Tá certo, professor. Então, nós vamos fazer um pequeno intervalo. Você que está nos assistindo, não saia daí, a gente volta na sequência com o professor Eduardo Fagnani, da Unicamp.